Fala líder, seja bem-vindo então a essa aula onde eu vou mostrar como você pode aumentar as suas vendas no seu bar, no seu restaurante, no seu delivery, independente do negócio de alimentação que você tem aí. Essa aula vai te ajudar a aumentar as suas vendas ainda hoje. Basta aplicar o que eu vou te ensinar aqui passo a passo para que você consiga dobrar, triplicar, sei lá. Você vai conseguir aí bons resultados de vendas assistindo essa aula que eu vou fazer aqui para você hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou Marcelo Marani, sou empresário assim como você, tenho 2 negócios de alimentação, 2 pizzarias, tenho mais de 50 colaboradores nessas pizzarias e um longo período de trabalho no mercado de alimentação, mais de 21 anos trabalhando com restaurantes, me possibilitam estar aqui para bater um papo com você hoje, para mostrar o que eu faço nos meus negócios para conseguir aumentar as vendas já há tantos anos. Eu já treinei mais de 12 mil empresários também. Então, eu espero que você seja o próximo a ter resultados muito bons com o que eu tenho para te ensinar. Então, a gente vai falar aqui hoje exclusivamente de vendas. Então, nessa aula rápida, essa é uma aula rápida, direto ao ponto, uma aula de alguns minutos, se você realmente se comprometer comigo, de aplicar o que eu vou ensinar, de prestar muita atenção. Então, desliga o WhatsApp, desliga o telefone celular, ou se você estiver assistindo pelo telefone celular, desliga tudo que pode te distrair aí. O que eu preciso é da sua atenção para eu te mostrar as estratégias que você precisa aplicar para ter resultados consistentes, tá bom? Então, para a gente começar, antes da gente realmente ir para o assunto, eu quero te convidar a pensar uma coisa. O que te trouxe até essa aula aqui? Você quer, por exemplo, ter mais facilidade de pagar o salário dos seus colaboradores? Geralmente o dia 5 é um dia complicado, o 5º dia útil é um dia complicado para os donos de negócio de alimentação. Todo mundo fica pensando como é que eu vou pagar ali os salários se eu não tive uma boa venda no último mês. Um outro grande problema que a gente tem é eu vendo e não vejo a cor do dinheiro. Então, necessário seria entender o custo operacional e vender mais. Além disso, Marani, eu sou escravo do meu negócio. Eu tenho que trabalhar como caixa, como garçom. Marani, eu tenho que trabalhar muito no meu restaurante e não tenho um retorno financeiro satisfatório. Todos esses problemas são problemas de vendas. Eventualmente você precisa fazer uma reforma, mas não tem a grana. Você precisa contratar mais funcionários, mas fica com medo porque ainda não consegue o que precisa ser vendido no seu negócio para que você tenha condições financeiras para contratar, para comprar equipamentos, para ter aí uma empresa muito bem estruturada. Para isso a gente precisa de vendas. Aqui a gente classifica 5 níveis dos restaurantes, dos negócios de alimentação. O primeiro, quando você vende de 0 a 50 mil, o seu maior problema é vendas. Depois, quando a gente está entre 51 e 70 mil, a gente ainda tem o problema de vendas, mas a gente precisa montar um time, uma equipe que esteja muito bem engajada, uma equipe que esteja pronta para que a gente consiga escalar os nossos negócios. Quando a gente está vendendo entre 71 e 100 mil, se for você, pensa aí no seu caso. Claro que você precisa escalar o seu negócio para você ter um retorno financeiro maior. Então, mais uma vez, o seu problema é vendas. Mas o outro grande problema é a criação dos processos e a gestão financeira do seu negócio. Depois dos 100 mil, você já começa a vender bem, você já pensa ali realmente em talvez ter uma segunda unidade, ter uma terceira unidade, ou fazer a expansão do seu restaurante. Nesse momento, você vai estar preocupando ali com a automação e também com a liderança. E por último, quando a gente já vende mais de 200 mil reais, a gente tem um problema de escala, né? E na apuração dos resultados. Você quer montar ainda outros negócios e quando você vai montar outros negócios, você pode acabar se perdendo. Mais uma vez, as vendas vão fazer toda a diferença no seu negócio. E
para a gente entender na essência, né, quais são os 5 grandes mitos. Às vezes eu vejo pessoas chegando para mim e dizendo: Marani, eu tenho um bom atendimento e tenho um bom produto, meu produto é excelente, mas eu ainda não tenho as vendas que eu preciso, eu ainda não tenho as vendas que eu mereço. Meu produto é tão bom que as pessoas precisam conhecer mais. E aí eu quero matar o primeiro mito aqui com você, tá? Ter um bom produto e um bom atendimento não é diferencial competitivo. Se você rodar aqui na minha cidade, você vai ver vários restaurantes que têm bom atendimento e que têm bom produto. Só que para você ter um alto volume de vendas, é preciso outros elementos além do bom produto e do bom serviço. Bom produto e bom serviço é a sua obrigação, tá? O segundo grande problema, o segundo grande mito que os donos de negócios de alimentação passam: competir por preço. Marani, o meu concorrente aqui da esquina vende um temaki por R$15 e o meu é 25. Marani, a comida chinesa na outra esquina é um pouco mais barata do que a minha, pizza, o hambúrguer, a minha quentinha é mais barata do que a dos meus concorrentes. Líder, competir por preço é um dos piores erros, porque você não conhece o custo operacional dos seus concorrentes, você não sabe se o cara paga imposto, você não sabe se o cara contrata na carteira, você não conhece as despesas daquele seu concorrente. Mais do que isso, muitas vezes ele pode estar indo para o buraco, ele pode estar quebrando e você tentando igualar o preço dele vai para o mesmo caminho. Então não é a solução competir por preço. O terceiro grande erro: não fidelizar o seu cliente. Vamos parar e pensar agora? Quero te fazer uma pergunta. Qual a estratégia que você tem aí hoje para fidelizar o seu cliente? E não adianta me falar assim: ah, eu tenho um bom produto, então se o meu cliente quiser voltar, se ele quiser comer um bom produto, ele vai comprar no meu delivery, ele vai comprar no meu bar, ele vai comprar no meu restaurante. Não, isso está errado, tá? Hoje o nosso cliente tem um custo que você precisa investir em marketing. Então você vai fazer aí o tráfego pago, você vai fazer a contratação de influenciadores digitais, você vai fazer algumas das estratégias que eu vou te ensinar hoje, e isso muitas vezes pode custar tempo, dinheiro, ou pode custar os dois, tempo e dinheiro. E aí quando você faz o cliente comprar a primeira vez de você simplesmente não pega o contato desse cliente, não pega o endereço desse cliente, não consegue depois fazer uma comunicação direta com ele, e isso vai prejudicar muito as suas vendas, porque você está sempre correndo atrás de novos clientes, quando na verdade você devia cuidar dos seus clientes mais antigos, das pessoas que conhecem o seu produto. Tá entendendo? Esse é o terceiro grande erro, tá? O quarto é não investir em marketing e vendas. Quando as nossas vendas estão baixas, é aí que a gente precisa investir em marketing. A gente precisa fazer mais clientes conhecerem o nosso produto. A gente precisa ter um plano de fidelização para a gente bonificar, para a gente premiar, para a gente dar valor para o cliente que está sempre com a gente. Isso tem um custo, que na verdade eu chamo aqui de investimento, tá? Investir em marketing, em estratégias de vendas, é um excelente caminho para que o seu restaurante comemore 5, 10, 15, 20 anos, ou talvez, como um dos nossos restaurantes aqui, mais de 40 anos de mercado, tá? E o Sebrae tem um estudo que diz que 50% dos restaurantes quebram até o segundo ano. Muito porque os restaurantes, os bares, os negócios de alimentação acabam não investindo em marketing e estratégias de vendas. E o quinto grande erro, principalmente do delivery, é o tempo de espera. Se você tem aí também pratos executivos, se você tem quentinhas, se você tem um restaurante que atrasa demais, isso acaba com a paciência do seu cliente. É um grande erro, tá? Você precisa ter um bom tempo de atendimento, tanto no salão, tanto no atendimento presencial, quanto no delivery, tá? Só que isso fica muito mais evidente no delivery. Eu sou capaz de te dizer com toda a tranquilidade
que o tempo de espera é mais importante do que o seu produto. Muitas vezes o seu cliente vai te desculpar um ponto da carne que você errou, talvez ali um arroz que ficou um pouco mais cozido, talvez um temaki que não estava tão caprichado assim, ele desculpa. Mas se a sua comida demorar 1h30, 2 horas, talvez mais do que isso, o seu cliente pode nunca mais comprar de você. Então agora que a gente já viu 5 grandes erros, vamos direto para o nosso conteúdo, para o que eu vim te ensinar aqui hoje, que é vender mais no seu negócio. E para isso, você precisa entender que todo o processo de vendas passa por 3 grandes elementos, tá? Eu vou colocar na tela agora quais são esses elementos aqui para você e a gente pode visualizar aí, ó. O primeiro grande elemento é o produto. Você precisa ter ali um bom produto, porque afinal de contas é isso que você vende para o seu cliente. Então, se você vende churrasco, você tem que ter ali, né, você tem que montar os seus pratos, você tem que montar o seu cardápio para que você tenha um produto para oferecer para o seu cliente. E de preferência um bom produto para que você fique por muito tempo no mercado. O segundo grande elemento é a oferta. E aqui eu não estou falando de abaixar preço. Eu estou dizendo que você precisa ter uma oferta para fazer para o seu cliente. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho hoje uma promoção de pizza. Compre uma pizza e ganhe uma pizza broto doce. Isso seria uma boa oferta. Compre uma pizza e ganhe um refrigerante. Compre um temaki e ganhe temaki em dobro. Ou você pode simplesmente ofertar os produtos que você tem no cardápio sem uma condição especial, tá? Então existem essas 2 possibilidades. Mas montar uma oferta da maneira como eu vou te ensinar aqui é uma forma de alavancar as suas vendas, tá? E por último, e talvez o mais importante de todos você precisa ter uma demanda, você precisa ter pessoas procurando pelo que você tem para vender, tá? É muito mais fácil vender para uma vizinhança, né, um bairro ou uma cidade muito mais populosa do que para uma cidade, um bairro ou uma rua menos populosa. Por que os pontos físicos, os pontos comerciais são tão valorizados? Provavelmente porque eles ficam em bons lugares, eles ficam muito bem localizados. No delivery funciona da mesma forma. Se você está bem localizado, onde tem uma grande densidade populacional, um número muito grande de pessoas, é mais fácil que você venda mais para essas pessoas. Então, você precisa ter pessoas para comprar de você. 3 elementos: produto, oferta e pessoas. Para qualquer coisa que você for vender na vida, o que você precisa são esses 3 elementos, tá? E aí, a gente fazendo aqui agora um estudo mais avançado, eu coloco aí na tela para você também os 5 grandes passos para que você venda mais. Você precisa ter uma oferta certa para o cliente certo, na hora certa, com preço certo e no canal certo. O que eu quero dizer com esses 5 passos? Não adianta eu tentar vender churrasco para quem é vegano. Não adianta eu tentar vender comida japonesa para quem não come japonês. Não adianta eu tentar vender um produto que as pessoas não conhecem. Vou dizer um produto um pouco mais difícil aqui, tá? Eu quero vender donuts. Muita gente não sabe o que é um donut. Se você não conseguir mostrar o que você está oferecendo ali de fato e criar um valor naquela oferta, dificilmente você vai conseguir vender, tá? Para o cliente certo. Quem é o cliente certo? Muitos produtos são desenhados, são elaborados para um público A ou para um público AB, que seria um público que tem uma condição financeira mais privilegiada e que está menos preocupado com preço. Por outro lado, a gente tem clientes que não estão dispostos ou não têm condição financeira de pagar por determinados produtos. Então você tem que escolher o seu cliente certo, tá? Do que adianta, por exemplo, eu ter uma pizzaria e oferecer playground para clientes que não têm filhos? Do que adianta eu oferecer um bar onde tenha um clima de azaração para quem não está procurando paquerar, para quem não está procurando uma pessoa ali
para bater um papo. Então você precisa identificar o seu cliente certo, tá na hora certa. Não adianta eu fazer uma oferta na hora do jantar se eu vendo almoço. E o mesmo também é válido, tá? Não adianta você aí fazer ofertas à noite se você só tem almoço. No preço certo, como eu disse antes, tem que estar aí alinhado com o seu cliente certo e no canal certo, né? Você usa aí iFood, você usa um aplicativo próprio, você usa Instagram, que tipo de plataforma você usa para fazer as suas campanhas? Isso é muito importante, tá? E agora, entrando no nosso conteúdo aqui de fato, no marketing e nas estratégias de vendas, a gente tem basicamente 5 tipos de promoções, tá? O primeiro deles, encontrar novos clientes. O segundo, conquistar novos clientes. O terceiro, fidelizar e buscar a recompra. O quarto, o aumento do ticket médio. O quinto é o pior deles, tá? É o que a maioria das pessoas fazem, mas eu não recomendo. Eu recomendo só em condições extremas, que é a promoção para aliviar o seu caixa. Geralmente isso traz dinheiro, mas não traz um bom retorno. Então, se você estiver precisando de um fluxo de caixa, é sim muito importante promoções que aliviem o seu caixa para que você tenha grana para girar o seu negócio, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a destrinchar aqui. Marani, o que seria promoções para encontrar novos clientes? A gente precisa aumentar a sua visibilidade. Você lembra que eu te contei que um elemento muito importante nas vendas é o número de pessoas que conhecem e que têm interesse pelo seu produto? Então, em primeiro lugar, você pode fazer marketing cruzado. Você pode buscar uma loja aí, um outro comércio na sua cidade e pode distribuir alguns vouchers. Como, por exemplo, eu posso levar um voucher da minha pizzaria em uma sapataria, conversar com o dono da sapataria e falar: olha só, você pode dar de presente para os seus clientes, todo mundo que comprar um sapato aqui, um desconto aqui de 10%, de 15%, ou quem sabe uma pizza de sobremesa para todos os clientes que comprarem com você. Isso é o que a gente chama de marketing cruzado, tá? A segunda estratégia é digital influencer. Hoje a gente tem muitas pessoas fazendo um trabalho muito sério disso. E o que isso vai te ajudar? Vai te ajudar a aumentar a sua capilaridade. Os digitais influencers conseguem chegar a mais pessoas. E não precisa pensar em gente que tem 50, 100, 200 mil seguidores, não. Pensa aí no seu bairro, na sua cidade, pessoas que têm 3, 4, 5, até 10 mil seguidores. Tenta contratar essas pessoas, contrata e conversa com eles sobre o que você precisa vender, qual é o produto que é o carro-chefe do seu restaurante. Com certeza os influenciadores digitais vão te ajudar muito, tá? Em terceiro lugar, fazer sorteios no Instagram. São coisas que aumentam a sua visibilidade. Eu aqui fiz por muito tempo sorteio de uma pizza e um vinho. A gente tinha 2.000, 3.000, 4.000 comentários na nossa postagem. Muita gente que nem conhecia a pizzaria passava a conhecer, passava a saber que existia por causa de um sorteio no Instagram. Usar fotos e vídeos com anúncios pagos no Instagram e no Facebook. Isso vai fazer com que você chegue a muito mais pessoas, muito mais. O anúncio pago é a panfletagem do passado. Então hoje a gente tem um mecanismo muito mais apropriado, que é o tráfego pago, tá? E número 5, testar novos produtos. Então, se por exemplo eu tenho uma pizzaria e quiser testar esfirras, com certeza isso vai chamar a atenção de mais clientes. Mas toma cuidado para você não ser o pato, tá? Muitas vezes quando a gente vai diversificar, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba caindo em uma armadilha de ter tudo e não ter domínio de nenhum mercado, tá? Número 2, conquistar novos clientes. Como é que eu conquisto novos clientes? Eu preciso fazer ofertas atrativas para que o meu cliente faça a primeira compra. E uma estratégia que eu ensino detalhadamente no portal Donos de Restaurantes, que é a minha plataforma de ensino, uma plataforma paga. O produto Isca, você tem um produto de entrada, assim como as montadoras, como a Fiat tinha o Uno Mille, como a Volkswagen tinha o Gol, que eram carros mais baratos na linha de entrada. Praticamente todas as grandes empresas no mundo têm isso. E na alimentação não é diferente. O Habib's, por exemplo, tem a Bib's Esfirra de carne.
E esse produto isca não precisa ter vários produtos, precisa ter um produto, como o Habib's tem a esfirra de carne por um preço muito atrativo. Aqui nos meus restaurantes eu faço a pizza do dia. E a pizza do dia, ela tem 30% de desconto, tá? A gente praticamente anula o lucro que a gente vai ter em troca de ganhar novos clientes, tá? Mas isso não impacta no seu cardápio como um todo. Você vai ter apenas um produto sem deixar muita flexibilidade para o seu cliente, tá? Por exemplo, o meu cliente não pode fazer essa pizza do dia meio a meio. Se eu tenho essas, se hoje a pizza é marguerita e pronto. Se amanhã é calabresa e pronto. Se ele quiser um outro sabor e quiser trocar, a gente não faz isso, tá bom? Número 2 é o cupom de desconto. O cupom de desconto foi a estratégia usada pelo iFood lá atrás para conquistar uma grande carteira de clientes. Isso nos Estados Unidos existe há muito tempo e é chamado de cuponagem. Então, você pode aí criar cupons de desconto para alguns dias na semana, para alguns produtos específicos, mas isso vai trazer novos clientes para o seu delivery, para o seu bar, para o seu restaurante, mesmo presenciais, tá bom? Em terceiro lugar, bilhetes premiados, como aquela antiga raspadinha. Você pode distribuir, o McDonald's fez isso por muito tempo, você pode distribuir isso na rua, você pode distribuir com a ajuda de algum parceiro, com a ajuda de alguma pessoa que trabalhe com você ali, em parceria mesmo, para que as pessoas possam raspar, descobrir algum prêmio e para que eles possam ir no seu restaurante pela primeira vez. Em quarto lugar, para trazer novos clientes, a taxa grátis. Taxa grátis é um excelente atrativo, tanto no delivery quanto no seu restaurante, se você tem ali, se você cobra a entrada, se você tem um bar, por exemplo, ou se você tem um couvert. Em determinados dias é interessante ter taxa grátis para atrair novos clientes. E aí você pode conseguir aumentar o seu preço do cardápio e subir o seu ticket médio, tá? Agora, a terceira grande forma, né, de vender mais é fidelizar e estimular a recompra. E em primeiro lugar, a gente tem um plano de fidelização com recompensa. No meu restaurante eu tenho um sistema chamado Fidelize, que é um parceiro do portal Donos de Restaurantes, onde a gente contabiliza os pontos do cliente. Então, se ele fizer 4 pontos, ele ganha uma borda de cheddar ou borda de catupiry. Se ele fizer 8 pontos, ele ganha uma pizza de sobremesa. Se ele fizer 12 pontos, ele ganha um rodízio. Você define, mas precisa contabilizar os pontos do seu cliente toda vez que ele estiver com você. Segunda grande estratégia da fidelização. Você pode ter aí um relatório de clientes que não compram com você há muito tempo. Mandar uma mensagem de WhatsApp para esse cliente, convidando esse cliente a fazer uma nova compra com uma condição especial. Olha, fulano, tudo bem? Aqui é o Marani da Francesinha Pizzaria e eu vi aqui que tem muito tempo que você não pede uma pizza com a gente, ou tem muito tempo que você não visita o nosso restaurante. Para te dizer o quanto você é importante para a gente, eu queria te dar aqui, ó, uma taxa grátis, ou uma pizza de sobremesa, ou pensa no seu produto, o que você pode fazer de diferente, mas mostre para o seu cliente que ele é importante para você, tá bom? Uma outra forma é o envio de SMS ou de mensagem de push. Hoje a gente tem a opção de comprar SMS, então você tem uma mensagem curta e você pode dizer que você está com saudade do seu cliente, pode dizer que hoje é dia de música ao vivo, é dia de produto em dobro. Crie uma oferta, lembra que eu contei que precisa ter uma oferta? Crie uma oferta e manda push. As pessoas precisam te ver, os seus clientes precisam lembrar de você para comprar de você. Quem não é visto não é lembrado. Em quarto lugar, mapeie todas as datas especiais do ano. Dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados, dia das crianças. Todos os dias precisa ter uma oferta especial. Eu quero te contar que no último dia das crianças, a gente levou alguns personagens como o Homem-Aranha. E essa oferta, essa forma especial que a gente teve ali de atrair novos clientes, fez um grande sucesso e a gente teve fila de espera. Então, mapeie todas as datas, crie as ofertas, avise o seu público que você vai ter um aumento de vendas muito importante nas datas especiais. Em último lugar, as ações sociais. As ações sociais são muito importantes
para o seu público, para que você possa cativar ali o seu público, tá? Agora eu vou falar do aumento do ticket médio. Basicamente são duas estratégias. Você precisa colocar os combos, que seria, por exemplo, uma pizza e um refrigerante, um temaki e um suco, um temaki e um saquê, um hambúrguer com batata e refrigerante. Os combos são produtos, mais de um produto, né, agregado ali, que você faz com que o seu cliente gaste mais com você, tá? E o upsell. Upsell, para você entender aqui, ó, quando você chega na McDonald's, eles te perguntam, você quer trocar batata média pela grande por mais R$2? O que você consegue fazer quando o seu cliente te pede pelo iFood, pelo seu aplicativo ou dentro do seu restaurante? Já pensou que você pode treinar os seus garçons? Eu vou te contar no meu caso, tá? No meu caso eu faço assim, quando o meu cliente fala, eu quero uma pizza moda, o meu garçom já pergunta, borda de cheddar ou catupiry? Não quer dizer que essa borda é gratuita, quer dizer que o meu cliente meu garçom está oferecendo para o meu cliente ali, para que ele gaste mais no meu restaurante, tá? E por último, as promoções para aliviar o seu caixa, tá? Em primeiro lugar, você pode abaixar o preço de algum produto em um determinado dia, dizendo que está na promoção. Olha, eu tenho aqui um produto de R$60 por 40. Provavelmente você vai ter um boom de vendas, mas como eu disse, é uma promoção que você precisa ter muito cuidado, porque provavelmente vai anular o seu lucro, tá? A segunda estratégia é o produto brinde. O cliente te compra um produto, você dá um brinde para ele. A terceira são as ofertas direcionadas no Instagram. O que eu costumo fazer aqui? Muitas vezes eu faço uma enquete. Você prefere o petit gâteau ou você prefere a taça de Nutella? E aí, de acordo com o que os meus clientes respondem, eu mando uma mensagem direta. Olha só, eu vi que você prefere o petit gâteau. Então, vindo aqui hoje no nosso restaurante e jantando, você ganha a sobremesa. Então, isso é uma forma de atrair mais pessoas para o seu restaurante, tá? Esse é um tipo de oferta relâmpago, tá? Você pode colocar ali somente para os 10 primeiros. No Instagram, olha, os 10 primeiros que chegarem hoje no restaurante vão ter uma cerveja grátis. Os 10 primeiros que pedirem no meu delivery vão ter entrega grátis. Os 10 primeiros que chegarem no meu restaurante vão ter sobremesa. Esse tipo de oferta com escassez e com urgência costuma vender muito, tá? E por último, a taxa grátis. Ninguém gosta de pagar a taxa, né? Então a taxa grátis é um tipo de promoção. E só aqui, líder, eu te dei mais de 20 estratégias para que você possa vender mais. Eu sei que eu precisei ser muito rápido aqui, eu não consegui falar com todos os detalhes que eu queria, porque essa é uma aula muito rápida, tá? Mas eu quero te fazer uma pergunta. O quanto a sua vida seria mais tranquila como empresário se você vendesse 20, 30, 40% a mais? E se você vendesse o dobro? Para e pensa aí agora. Já pensou o quinto dia útil, quanto ia ficar mais tranquilo se você vendesse o dobro do que você vende hoje? Já pensou quanto você teria grana para viajar com sua família, trocar o seu carro, morar numa casa melhor, ter um conforto melhor para as pessoas que você ama? Já pensou o quanto você poderia ajudar mais os seus colaboradores, o quanto você podia pagar melhor? Já pensou o quanto seu restaurante podia ser mais bonito, o quanto seu restaurante podia ser mais arrumado, o quanto você ia ter grana para investir em equipamento se você vendesse mais? Eu sei que você veio aqui para aprender a vender comigo e eu sei o quanto dói não vender o quanto você espera, o quanto você merece. Eu imagino que você coloca muito empenho, muito carinho aí no seu restaurante, no seu delivery, no seu negócio e muitas vezes não tem o resultado que você espera. Eu já passei por isso há muito tempo atrás. Hoje os meus restaurantes, a gente vende centenas de milhares de reais todos os meses. Às vezes 300, 400, 500, R$1.000. É o que a gente vende por aqui. Então a gente não tem dificuldade em vendas pelo nosso lado aqui. Mas eu me lembro bem disso e sei o quanto isso é difícil. Então, por isso eu tô aqui te trazendo essas estratégias. E agora, depois que eu te mostrei isso, você tem 3 caminhos, tá? Você pode estar aí, você pode tentar fazer sozinho tudo que eu te ensinei, uma hora vai dar certo.
Você pode tentar aí, ficar tentando quebrar a cabeça e uma hora você pode conseguir. O segundo caminho é fingir que eu não falei nada. Pô, o Marani é só mais um cara aí da internet. O que esse cara falou eu já sabia. Só que na verdade você sabe que você não sabe aplicar isso. Se você soubesse, você não tinha problema em vendas. E na real você está aqui por causa disso. Então o terceiro caminho que eu acho melhor é você ter o meu acompanhamento para executar todas essas estratégias e muito mais. Eu tenho uma plataforma de ensino chamada Portal Donos de Restaurantes. É a maior escola da América Latina para donos de restaurantes. São mais de 12 mil empresários treinados. Eu queria inclusive convidar um aluno meu agora para falar uma coisa para você. Olha só o que ele fala. Sou o Wagner Campos, tenho 35 anos, sou proprietário da Dom Hamburgueria e do Pizzaiolo Tradição. Meu pai começou a empreender por conta própria, eu já tinha 9 anos. Então, assim, a minha conexão com ele ficou muito longe, porque ele trabalhava todos os dias, finais de semana, então eu convivi muito mais com a minha mãe do que com meu pai. Na época eu não entendia bem, era muita falta porque ele trabalhava à noite, então a gente ia dormir, meu pai não tinha chegado em casa. Quando eu levantava, meu pai já estava saindo para trabalhar, então fez muita falta para a gente. Quando eu comecei a empreender nesse ramo, foi uma das minhas principais preocupações. Era não ser ausente nem no meu casamento e nem na criação dos meus filhos. Porque é um ramo que toma muito tempo da gente, principalmente o final de semana. Conhecer a Ju foi fantástico. A gente cursou o terceiro ano do 2º grau juntos. Ela já estava no colégio há muito tempo, eu entrei no colégio nesse ano para fazer o 3º ano. Conheci ela e desde o primeiro dia de aula a gente começou a ter uma conexão enorme. E a gente formou em 2003, quando foi no ano seguinte a gente se encontrou e foi muito químico. Começamos a conversar, a relembrar o ano que tinha passado, começamos a ficar e já tem quase 20 anos. Eu trabalhava como gerente de uma pizzaria. E quando eu resolvi casar, que eu fui comunicar minha família, que eu ia casar com ela, meu pai me deu a opção de me ajudar a montar uma empresa ou comprar essa empresa onde eu era gerente na mão dele. Porque ele já havia visto em mim maturidade suficiente para poder tocar esse projeto. A gente tomou a decisão, falou, não, vamos comprar a pizzaria, vai ser um bom empreendimento, o salário que a gente vai ter vai ser maior, eu já domino todas as áreas do negócio, tocar isso vai ser fácil. Porém, não foi assim que aconteceu. Eu tinha 4 meses de operação e faltando 4 meses para o meu casamento, eu já tinha uma dívida de 50 mil reais. Com agiota, porque eu não tinha nem pago a pizzaria ainda. E aí, quando a gente se casou em setembro, no mesmo ano, essa dívida já tinha batido o teto de 100 mil reais. E de repente, com mais 2 anos, que foi em junho de 2013, eu tive que devolver a pizzaria para o meu pai, com uma dívida de 200 mil reais. Eu só imaginava ter que voltar na casa do meu sogro e falar com o meu sogro assim, olha, eu não tenho condição de continuar casado com a sua filha, porque eu não tenho condição de manter o básico para sua filha. E eu não vou deixar ela passar necessidade na minha casa, porque ela nunca passou na sua. Então aquilo me magoava demais, me matava por dentro, sabe? Aquilo era muito pesado para mim no momento. Foi aonde eu tive a infelicidade de pensar e de tentar essas 3 vezes o suicídio. Com um filho, com aluguel atrasado e com casamento de pouco, eu só tinha a opção de trabalhar como gerente onde eu tinha sido dono. E eu fui. No começo foi muito difícil, as primeiras semanas foi triste. Passado um ano, quando foi em junho de 2014, meu pai foi pôr a pizzaria à venda novamente. Eu liguei para a gerente do banco, que era da minha conta, falei com ela, olha, como é que está meu limite aí no banco? Ela falou, você tem um limite pré-aprovado de 200 mil reais. E aí eu sentei com meu pai novamente para negociar ele, para tentar comprar o que eu tinha quebrado. Então paguei os 200 mil para meu pai e fiz uma dívida para poder pagar 13 mil reais por mês. Mas a pizzaria não conseguia pagar essa dívida toda.
Então todo mês eu tinha que inteirar com alguma coisa. Como eu não tinha, eu recorria a empréstimo, os amigos de novo, aquela mesma situação que já havia acontecido no passado. Então eu decidi fazer uma reforma na loja e apostar minhas fichas todas nessa reforma. Assim que a gente terminou de fazer a reforma, a casa virou um sucesso. Eu não esperei nem a poeira baixar de ter feito a reforma. Eu fiquei com a pizzaria pronta em novembro de 2016 e quando foi em fevereiro de 2017 eu já comecei a montar uma segunda unidade. E foi quando eu coloquei o André, mais a Jéssica, que hoje são os meus sócios. Eles tinham dinheiro guardado, tinham vontade de empreender também, nós decidimos por montar essa loja. Passamos aí 2018, chegando no final de 2019, começou a surgir uma proposta para a gente poder comprar uma hamburgueria. E a gente falou assim, olha, poxa, vamos comprar uma hamburgueria. Foi onde a Juliana decidiu também tocar a hamburgueria sozinha e finalizamos o acordo em janeiro de 2020. Estamos de vento em polpa. E aí vem a pandemia, em março de 2020. Quando foi no dia 23 de março, se eu não me engano, eu falei, cara, minhas empresas estão fechadas. Eu tenho 14 garçons, tenho um monte de funcionário interno, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou de novo quebrar? Eu falei, cara, eu tô ferrado. E aí a minha esposa, que acompanha muito rede social, sempre buscando inovação, viu o trabalho do Marcelo Marani, e aí o portal Donos de Restaurante começou a fazer a minha cabeça. Tudo que o Marani falava parecia que ele estava falando para mim. Eu falei, olha, esse cara tá vendo meus problemas e tá fazendo um layout e tá falando para mim. Aí eu falei, Juliana, vamos fazer o seguinte, eu vou assinar o portal. Começamos a fazer o curso, aplicar as táticas que o Marani ensinou. A gente tinha uma média de 600 entregas por loja, mensal. Começou a pandemia, virou pro delivery. Comecei a fazer o treinamento, já passamos para 1.000, 2.000, 3.000 entregas por loja mensal. Isso é assustador, cara. E a gente deve fechar esse mês, juntando as 3 lojas, com 13.000 pedidos realizados. E com o atendimento presencial voltando pouco a pouco, mas sempre nos finais de semana com a casa cheia e o melhor, dando conta da fluidez para os dois. Por mais difícil que parecesse, por mais tortuoso que fosse o caminho, eu sempre fui muito empenhado em fazer as coisas, eu sempre tentei fazer o melhor, entregar o meu melhor. Eu acho que a maior recompensa que eu tenho hoje é saber que o meu melhor, o que eu entreguei na fase difícil, me fez chegar hoje aonde eu estou. Então eu te garanto que se você quiser, se você estiver compromissado comigo, você pode ter os mesmos resultados desse aluno e de outros milhares de alunos que já passaram pelo portal Donos de Restaurantes. Você vai ter todas as ferramentas que você precisa se você se tornar o meu aluno. Mas olha só, o portal Donos de Restaurantes está com as vagas fechadas, mas eu vou deixar aqui um link para você se inscrever na fila de espera. A gente tem alguns alunos que terminam o ciclo e a gente abre vagas para novos alunos. Então, se você quiser ser meu aluno, basta colocar o seu nome na fila de espera. Basta me contar o porquê que você quer entrar para o portal Donos de Restaurantes, que alguém da minha equipe vai ler a sua aplicação e a gente, em breve, vai ter uma vaga para você. Tá? No portal você vai ter um grupo de alunos, são mais de 3.000 alunos no portal hoje. Você vai poder interagir com essas pessoas, você vai poder trocar uma ideia, tentar entender quais equipamentos eles usam, quais estratégias eles usam, como é que eles estão vendendo muito. Você vai poder bater um papo com todas essas pessoas. Você vai ter mais de 400 horas de treinamento em vendas, treinamento em gestão financeira, treinamento em liderança, treinamento em gestão de pessoas. Como é que você vai crescer o seu restaurante de forma ordenada? Como é que você vai sair do operacional, ter mais tempo para ficar com as pessoas que você gosta? Você vai ter mais de 30 fornecedores oferecendo parcerias de valor, de sucesso para você. E você vai também poder me contar depois quais são os seus resultados. Eu quero colocar os seus resultados para o Brasil inteiro assistir. Então é isso. Se você quiser continuar comigo, clica no link que aparece para você. Preencha a sua aplicação para que você possa entrar na fila de espera para o portal Donos de Restaurantes. Então é isso. Eu te vejo no topo.